Ti, e aí pegando esse gancho de lesões, qual que é o grupo ou a parte muscular que mais apresenta lesões? É o joelho, a coluna, onde mais encontra lesões? Isso é interessante, né? Porque tem estudos científicos que avaliam isso, né? Os esportes que mais causam lesão e quais esportes direcionam em mais articulações, né? Então, por exemplo, quem faz natação tem um maior percentual de lesão em ombro e coluna. Futebol é tornozelo e joelho. E na musculação, a gente tem alguns estudos assim que não são meta-análise, ou seja, meta-análise é aquele que tem vários estudos com um grupo muito grande na somatória de vários estudos para a gente chegar numa conclusão, falou, olha, através desses estudos, colocando na estatística, ele mostra que é essa articulação. Então não tem, mas os últimos estudos que eu vi mostravam um grande percentual de lesão em coluna e ombro. Coluna e ombro seriam os principais. Aí depois vem joelho, cervical, tornozelo, aí vai indo um menor percentual de pessoas que se machucam na musculação. E a gente cai de novo naquele lance da má postura, né? Coluna geralmente então, é uma porque, postura. por exemplo, como é que você faz um estudo desse? Por exemplo, eu falo assim, chego pra você, Thiago Tunes, você é praticante de musculação há quanto tempo? Aí eu teria que fazer cálculo, né? Que eu já tô velho já, mas beleza, mas faz mais de 20 anos. Aí a pessoa fala assim, bom, beleza, mais de 20 anos. Você já se machucou em algum lugar? Eu, Thiago, vou falar, já. Já me machuquei na coluna uma vez, me machuquei no ombro, coluna e ombro e virilha. Por exemplo, eu, Thiago. Aí a pessoa pega lá, Thiago, 20 anos, coluna e virilha. Qual foi a pergunta que foi feita pra mim? Você se machucou quantas vezes na musculação? Mas quem garante que foi a musculação? Às vezes não é uma postura. Por exemplo, né? recentemente até postei nas minhas redes sociais que eu machuquei o meu ombro. Sim. Olha que interessante. Parece até assim, parece mentira, mas quem conhece de biomecânica vai saber. Então assim, eu machuquei o meu ombro. Porque eu tô fazendo uma progressão de treino, de hipertrofia e emagrecimento, consegui resultado legal pra caramba comigo usando o meu método. Só que o que acontece? Com essa época de sol que teve aí, agora tá com pouco sol aqui em São Paulo, né? Mas tem uma hora que teve muito sol, eu comecei a tomar mais sol que o normal, porque eu tenho um trabalho online que eu desprendo ali em aproximadamente 3, 4 horas na semana. E aí eu pensava assim, falava, poxa vida, né? Por que eu não vou trabalhar no meu celular tomando um sol? E aí eu fui tomar um sol, só que o sol tava mais fraco. E aí começou a ficar forte o sol, aí eu comecei a utilizar um protetor. Só que eu não consigo passar nas costas. Como eu comecei a passar o protetor nas costas? Eu passava o protetor aqui nas costas da minha mão e eu fazia essa posição. Veja só, uma rotação interna exacerbada com uma adução interna exacerbada. E eu comecei a passar isso daí, passar. E aí teve um belo dia que eu já estava sentindo um leve incômodo. E eu fui treinar, fazer o meu treino normal. E teimoso, fui fazer com a mesma carga, mesmo volume. No dia seguinte, a inflamação aumentou, dor muito grande, aí eu comecei a fazer outro processo, tive a ajuda de uma amiga minha fisioterapeuta, ela me deu uns direcionamentos, me ajudou e tal, eu fiz o fortalecimento, agora tá 80% do ombro tá melhor. O ombro, ele sempre, quem tem lesão no ombro sabe, ele nunca desaparece por completo, né? Desaparece, tem que fazer bem feito. Tem que fazer bem feito, Tem que fazer bem feito. E pra curar, pra consertar as lesões, tem algum grupo que você fala, putz, esse vai ser difícil, ou tem também algum grupo muscular que alguém chega e você fala, deixa que mata no peito que essa é minha área? Tem algum que você gosta, assim, que brilha seu olho quando você vê um trabalho e você fala, não, esse eu vou fazer? Tem. O que brilha meu olho, assim, eu consigo resolver, assim, em pouco tempo, no geral, quando faço recordatório, consigo detectar o problema de origem da pessoa, eu consigo solucionar o problema quando a pessoa entende o processo e me transmite a verdade, eu consigo em questão de meses, assim, resolver a questão da pessoa em coluna, ombro e joelho. Isso daí, cara, nossa senhora, isso daí é fatal. Ao passo que as lesões que mais demoram, tem que ter mais paciência e como a gente falou aqui do imediatismo, né, hoje em dia, os clientes que apresentam esse tipo de lesão, nossa senhora, como é difícil fazer eles entenderem que precisa esperar, porque são regiões pouco irrigadas. Cotovelo e fascite plantar, sola do pé, cara. Nossa senhora, como demora. E aí geralmente é que vem epicondilite, né? O tênis elbow, cotovelo de tenista, que geralmente é epicondilite lateral, epicondilite medial. Então epicondilite demora muito, tem que ter uma paciência enorme e sola do pé, cara. Lesão em sola do pé e cotovelo. Nossa senhora, como demora. E lesão em sola do pé tira a pessoa do treino, né? Tira de muitos treinos. Dá pra você fazer a parte superior. Isso é uma outra coisa que as pessoas... eu vou aproveitar o que você falou aí, é um gancho que talvez você nem imagine, mas, por exemplo, a pessoa está com um problema na sola do pé, o médico falou que eu tenho que parar de treinar. Bom, primeiro, né, que fica aí a polêmica, médico não sabe de exercício.
Tá? Médico sabe de doença, sabe. Quem sabe dizer isso somos nós, professor de educação física. Então assim, tem que parar de treinar porque tá com a sola do pé. Não, caramba, o braço tá bom, o peito tá bom, o abdômen tá bom, o quadril tá bom, coxa tá boa. Por que vai parar a sola do pé por tudo? Não precisa. E aí o que as pessoas não sabem, poucas pessoas sabem. Quando a gente tem uma lesão, o que causa a dor na gente? O que causa dor na gente? Os nervos que transmitem? Antes. Quem é que manda o sinal que tá inflamado? Quem é que causa dor? O cérebro. O cérebro não causa dor, ele recebe o sinal e ele transmite para o local onde está inflamado. Quem causa a dor é a inflamação. A inflamação é que causa dor. Ótimo. Qual é um dos principais anti-inflamatórios naturais que nós temos? São citocinas produzidas pela contração muscular. Então, como é que você faz? Então, peraí, eu tenho uma lesão que é no pé. Exemplo. Quer dizer que se eu treinar peito, ombro, tríceps, fazendo a contração muscular, eu estou liberando na minha corrente sanguínea citocinas anti-inflamatórias que vão agir naquela inflamação? Sim. Por isso que as pessoas que treinam musculação em especial, porque a musculação ela apresenta níveis de contração de mais fibras, né? Claro, pensando em treinos completos, do que trabalhos contínuos de aeróbico, esses trabalhos contínuos assim apresentam um maior gasto calórico, mas um trabalho menor em caráter de contrações fibrilares. Então, a musculação ela vai produzir bastante citocinas anti-inflamatórias que vai ajudar no tratamento da lesão. Então, uma forma de tratar uma lesão de uma pessoa, fazendo musculação. Fazendo o quê? Fazendo o que pode, fazendo o que dá. Vai aumentar as citocinas e vai acelerar o processo de cura. Exatamente. Caramba. Processo anti-inflamatório natural. Pô, irado. O corpo humano é uma máquina, né, tio? Tem que saber usar. E aí entra um bom profissional, né? Tá vendo como o cara destaca, né? Ô, tio, pegar uma gancha aí, seu filho chegou, você tem filhos adolescentes que já treinam. Como que você tá vendo essa nova geração indo pra academia, querendo aprender, querendo treinar? O que você vê de bom? E assim, pegando esse gancho aí que a gente falou da lesão, geralmente os mais jovens, eles pegam muito treino de atletas e acabam também exagerando nas cargas, né? O que você vê de bom e ruim dos jovens estando na academia? Cara, eu acho fantástico. Fantástico jovem na academia. O meu filho mais velho tem 15 anos, o Giovanni, o Benício tem 10. Amanhã vai fazer 11 anos, né? Vai ter aniversário dele. E o maior faz dia 21 agora de novembro, né? 16 anos. Então, desde pequeno eu levo eles pra academia. Desde pequeno eu levo eles. Por quê? Aí vamos fazer a introdução também do processo, né? Quando uma criança ela tem uma vivência em alguma coisa, ela tende a querer fazer aquilo mais vezes. Por quê? Aquilo não é mais desconhecido. Você já ouviu aquela frase que as pessoas falam assim, né? Puxa, entrei na academia, nunca tinha ido numa academia, parece um monte de ferro retorcido. Você já viu isso? Já ouviu isso? Já é estranho, né? O mundo Exato, assusta. porque a pessoa nunca foi. Agora, se desde pequena ela é introduzida num local, seja ele qual for, ela vai se habituar àquele local pela repetição das vezes que ela está naquele local. E aí aquele local que era estranho no início passa a não ser mais estranho. Então desde pequeno eu levo eles. Eu acho fantástico essa garotada que tá vindo hoje aí, com influência das redes sociais, né? Muitas vezes dos blogueiros que eu falei aqui, que são milhares de seguidores, que falam, vai treinar, beleza. Isso daí eu acho muito legal. E como eu disse, tudo que tem crescimento exponencial vai trazer muito risco, muito perigo. Mas tudo bem, não tem problema, a gente vai acertando. Eu como profissional adoro. Meu filho já de 15 anos, ele treina hoje, ele treina assim em nível, posso dizer pra você, nível avançado. Meu menorzinho começou a fazer alguns treinos de musculação específicos a partir de agora. Ele sempre foi muito ativo e de vez em quando eu levava ele para fazer uns treinamentos funcionais, porque um grande mito que se tem é que criança não pode treinar porque atrapalha o crescimento. Isso sim é um mito. A ciência já mostrou que tem alguns estudos mostrando que não é conclusivo também, mas que em muitos casos as crianças estão até crescendo mais, quem pratica musculação. Estão desenvolvendo mais a altura, estão desenvolvendo mais os tecidos por causa da musculação. E aí os estudos estão se aprofundando para mostrar o porquê. Então, eu acho fantástico isso. Contudo, existe essa questão, essa preocupação com os riscos. Os maiores riscos, como você mesmo citou, são elas quererem resultado rápido, né? Isso é característico da criança e adolescente, né? Quer logo, quer que aconteça logo, e aí acaba exagerando na carga, achando que aquilo vai dar um resultado mais rápido e pode vir a se machucar seriamente. O meu filho mais velho, adolescente, por exemplo, passou por alguns problemas assim, né? De exagerar e tal. Hoje em dia eu já posso considerar que ele está mais equilibrado, mas faz parte porque o adolescente está no papel dele. E aí eu pergunto a você, é o papel de quem? De quem ajudar o adolescente a entender o que tem que fazer na musculação? Se tá na sala, eu acho que é do professor. Professor, entendeu? Aí, se o professor tiver um pouquinho de
perspicácia espiritualidade, ele vai entender que ele tem que conversar com o pai. Vem cá, como é que é esse garoto em casa? E tal, será que você pode dar essa dica pra ele? Porque daí eu ajudo ele aqui, você ajuda ele aí, a gente consegue fazer esse moleque crescer, esse moleque vai guinar na musculação e vai ser top. Por quê? Porque desde adolescente, crianças e adolescentes que fazem musculação, primeiro ponto, tendem a serem adultos mais ativos. Isso também é estudo. Há um percentual muito alto. Sendo um adulto mais ativo, menores riscos de doença. Cardíacas, em especial, que é a segunda doença que mais mata no mundo. Então, assim, a gente tem que ficar atento nesses quesitos. Então, assim, muitas vezes a gente vai falar de perigos e esquece, cara, mas é bom. Então, equilibra o perigo e, cara, manda a pessoa treinar, não tira ela daí. Pelo contrário, queira saber como é que faz para ela fazer bem feito aquilo. E aí, então, assim, eu vejo dessa forma essa questão dos adolescentes e crianças que estão cada vez mais nas academias, né? O pessoal brinca os Enzos e as Valentinas, né? O pessoal tira um sarro e tal, esses memes, assim, eu acho engraçadíssimo, mas eu adoro, cara. Eu acho que tem que ter esse incentivo, essa molecada precisa vir com tudo, porque eles já vão estar incentivados e vão incentivar os seus filhos com exemplo, entendeu? Assim como foi comigo. Pelo exemplo, eu incentivei eles também, e hoje os dois são super ativos e vão pro caminho da musculação também, assim como eu. Isso te dá um gás a mais para você continuar, você tendo eles presentes com você ali. O que isso influencia no seu trabalho? E você é um professor que treina bastante, né? Eu acho super importante isso, porque eu não consigo entender. Desculpa, né? Também não quero ser dono da palavra. Mas eu acho meio que beirando um absurdo um professor que não treina. E você é um cara bem ativo também no treino, né? Isso te dá um gás a mais, você ter seus meninos com você? Eu treino desde os 16 anos de idade. Desde os 16 anos de idade eu treino sério. Eu treino sério para querer ter resultado. E junto a isso, que nem eu te disse, sempre gostei muito de estudar. Então, desde os 16 anos, sempre gostei muito de ler aleatoriamente, até entrar na faculdade de educação física, entender que, cara, a musculação é muito além só de movimento, entender sobre nutrição, com a ajuda dos nutricionistas, nossos profissionais queridos, que ajudam demais em questão de termos resultado e saúde. Então, eu sempre treinei muito. Contudo, teve fases da minha vida que eu tive mais resultados e outras menos resultados, que inclusive isso, aí vai um plus aqui na nossa entrevista, no nosso bate-papo, que faz parte do meu método. Então, por exemplo, os meus clientes, eu sempre faço programações de objetivos para eles de médio e longo prazo. De médio e longo prazo. Então, assim, quando vai fazer médio e longo prazo, eu sempre tento buscar neles alguma data especial para fazer um programa de médio e longo prazo e chegar naquela data especial e ter um resultado X, ou seja, intensificar treinamento e parte de alimentação, e depois daquilo, ele desopilar. Ele, continua treinando, mas não precisa treinar tão pesado, fica um tempo aí que eu chamo de processo regenerativo, deload e tal, fica um tempo aí para você curtir o resultado que você teve e depois a gente volta numa outra programação. Então isso faz parte do meu método. Eu faço isso também comigo. Eu crio programações que me intensificam meus treinos. Então, como você perguntou, seus filhos te motivaram nesse sentido? Nesse último ano, por exemplo, eu sempre treinei certinho, mas nesse último ano, o meu filho, ele sempre exigiu muito de mim o conhecimento. Pai, o que eu faço? Pai, eu faço isso. Pai, eu faço aquilo. E eu sempre, eu tenho o prazer de ajudar pessoas muitas vezes que não são tão conhecidos meus, como foi no seu caso, logo quando a gente se conheceu, eu não vou ter prazer de ajudar o meu filho? Cara, sempre parei muito minha vida, senta aqui, mano, senta aqui, eu vou te ensinar, você tem que fazer isso. Então sempre gostei muito e ele exigiu muito desse meu conhecimento, isso pra mim foi ótimo. Ao passo que ele desenvolveu tanto, e assim, de uma forma até que meio rápida, né, até exagerado, eu falei pra ele assim, você podia ter ido com mais calma, porque ele atingiu um platô ali, que é um outro caso, um outro assunto, ele atingiu um platôzinho ali que tá difícil dele quebrar. Ele entendeu agora que ele poderia ter ido com mais paulatino o processo, mais gradativo. E aí, esse ano que entrou, por exemplo, eu falei assim, cara, eu vou fazer um negócio por mim agora, um projetão. Fazer um projetão de ano inteiro. Então, que nem eu falei, projeto tem que ter um tempo. Sim. Então, para mim, foi um projeto de ano inteiro. E aí, quem me motivou a treinar mais, intensificar mais ainda as minhas periodizações de treino, intensificar mais ainda a minha alimentação, minha dieta e ter um resultado fantástico que eu já tive até agora, e tem espaço para mais ainda, que eu conheço o meu corpo e conheço algumas estratégias que eu não utilizei ainda, foi meu filho mais velho. Então, nas férias dele, por exemplo, eu faço o que eu peço para ele, mano, treina comigo, vamos treinar junto? Ele, vamos, pai, vamos. Ele pega pesado também, assim e tal. Eu provoco ele, eu falo pra ele que que ele ainda não pega tão pesado quanto ele fica doido, que membro inferior ele já treina mais pesado que eu, cara. Mas o restante ainda não, ele vai alcançar, ele alcança, logo ele alcança, eu sei disso. Mas isso daí me motivou muito, esse ano em especial. Eu vi ele uma vez, ele fazendo um front squat, e eu olhei e falei, até parei pra falar com ele assim, você tá fazendo um front squat e tal.
Aí eu olhei pro Renan e falei, mano, esse moleque é novinho, mano, mas ele tá treinando igual profissional, mano. Então, que tipo, né, meu? Porque eu nunca vi ele treinar com ninguém, né? Ele foi filho do Thiago. Entendi. Eu, Entendi. Pra você ver, meu, cara, uma técnica do agachamento que, assim, você falou que ele tem 15 anos, né? 15 anos. Você não vê adultos assim. Eu falei, meu, sim. Tipo assim, sabia o que tava fazendo, né? Lembra daquele cara que eu falei pra você, metódico? É, Daquele cara que eu falei pra você, que foi aprendendo a lidar com o ser humano, com as pessoas, lembra? sim, sim. Com o meu filho, por eu ser pai e ter um caráter educacional e educativo, não só em treinamento, mas em formação de ser humano, com ele, por exemplo, eu voltei em um período a ser aquele cara metódico. Então eu peguei muito pesado com ele nesse sentido, porque ele estava muito preocupado com a hipertrofia externa, que era mostrar aquele monte de peso, mostrar que era forte e tal. Então eu falei, não, você vai reduzir. Para você ter ideia, e ele pode até falar um dia, você pergunta para ele, eu proibi ele de treinar membro inferior uma vez. Porque ele começou progressivo, né? Treinando em casa, 3 vezes a semana. Depois de 6 meses, eu falei para ele, vamos pra academia. Quantas vezes? 3 vezes. Depois ele pediu para 4, depois para 5, pediu para mim para ir para 6. E toda vez eu pedia para ele, falou, ó, faça com segurança, faça assim, assim, assim. E às vezes que eu encontrava ele, eu via que ele estava fazendo um pouco diferente. Eu falava, por que você tá fazendo assim? Não, é porque eu vi na internet, tal, isso me consome o fígado, cara. Me vi na internet. Tá, que estudo que é isso daí? E aí eu tentei uma, tentei duas. Ele sabe que comigo a filosofia é, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Na terceira eu falei, você tá proibido de treinar a segunda vez de perna. Eu vou treinar uma vez só e meu resultado... Eu falei, não tô nem aí, eu sou pai, mano. Eu que mando. Eu proibi ele de treinar. E eu falei assim, e se você não entendeu o que eu tô te falando, eu proíbo você de fazer musculação. Caramba, pai maluco, você incentivou pro cara fazer e sim, porque eu sou da seguinte opinião, se o cara não sabe utilizar aquela ferramenta que foi dada para ele, ele não merece ter. Ele não merece ter. E é o que nós estávamos falando, né? O grande perigo dos adolescentes hoje na academia é isso, eles querem impressionar e às vezes, tipo, acabam tacando peso e vê, tipo, muita gente, eu vejo assim, muitos meninos veem o treino dos atletas, mas eles não entendem que o treino do atleta é diferente do treino da pessoa da academia, né? O atleta tem ônus e bônus, e o atleta tá ganhando muito para aquilo, né? Inclusive, Thiago, não me corrija se eu estiver errado, eles estão numa fase de crescimento, então uma lesão nessa fase pode ser até pior, né? Porque pode... Então não obrigatoriamente, não, porque assim, isso é um grande segredo de ser novo, né? Já ouviu aquele papo lá, putz, quando era jovem recuperava tão rápido a lesão, né? Já ouviu isso, não? Sim, sim. Por quê? Porque os tecidos, eles ainda estão com mais flexibilidade, eles estão com bastante colágeno e menos fibrose. Então ele é mais flexível o tecido, ele é mais irrigado o tecido do jovem. Conforme vai vindo a idade, a gente vai diminuindo a irrigação sanguínea nesses tecidos, por isso que demora mais. Então, essas fibras, esses colágenos, eles vão se perdendo um pouquinho e fica mais fibrose. Fibrose tem menos sangue correndo. Então, não obrigatoriamente. Os adolescentes, por isso que eu falo assim, esse mal maior é que o pessoal fala, porque vai se machucar, cara, esquece isso, bota a molecada pra treinar, mano, e a gente vai resolvendo aos poucos, assim, sem grandes problemas. Tanto é que você não escuta grandes lesões em crianças. O que eu escuto, e aí vale o alerta, com esse advento de treinamento, as crianças querendo ter resultado rápido, adolescentes usando anabolizante. Então eu tive o desprazer, por exemplo, de estar no Mr. Olympia em 2024 agora, que foi recente, e numa fila de um dos processos lá que eu tava, tinha um rapaz de 21 anos. E ele falou pra mim que começou a treinar com 17, e com 17 mesmo começou a utilizar anabolizante. E a força dele subiu tão exponencialmente que ele não teve orientação, não teve cuidado, que ele rompeu o tendão do peitoral. Teve que fazer cirurgia com 17 anos de idade. Isso sim vai atrapalhar ele a vida toda. Isso sim vai atrapalhar ele, pode atrapalhar ele a vida toda, porque é uma cirurgia invasiva, possivelmente ele não vai ter o treinamento, não vai ter o desenvolvimento do treinamento como uma pessoa que não fez a cirurgia no tendão do peitoral. Então, assim, isso sim pode atrapalhar a vida de uma criança e adolescente. Então, fico alerta para os pais aí de ficarem atentos aos filhos, de não utilizarem anabolizante e terem paciência, né? Tem que ensinar as crianças a terem paciência, que eles vão ter resultados fantásticos se fizerem um trabalho de progressão com um profissional adequado que saiba fazer esse trabalho de hipertrofia, esse trabalho de emagrecimento. Infelizmente, a internet, os blogueiros estão divulgando muito anabolizante como se fosse o caminho. E não é o caminho, não é esse, né, meu? Não. Isso aí eu acho que seria para o cara que já é profissional da área, seria a cereja do preparamento, né? Da preparação, perdão. Da preparação, é assim? Da preparação. Sim. Porque, assim, o uso de anabolizantes, eles traz consequências para a vida inteira. Infelizmente, assim, eu como professor posso falar, uma vez eu fui nessa empolgação e eu tive sérias sequências que quase me levaram à morte, me levou a embolia pulmonar. Então.
E assim, eu já estava estudando, eu tinha todo um acervo na faculdade que eu poderia ter estudado, feito uma coisa mais séria, e aí na pressa eu tive consequências bem que eu não Então indico isso, para ninguém. então isso sim pode dar problema para criança e para adolescente. Isso eu vejo como um grande problema. Agora, treinar por treinar não é o que vai dar problema para criança e adolescente. Boa, boa. Tiago, para finalizar nosso assunto, quem que te influenciou? O que te influenciou a você entrar na educação física? Todo mundo Puxa, tem uma influência, todo você mundo deve tem uma ter influência, todo mundo tem influência, cara. Eu lembro que tem dois pontos interessantes nisso, né? Tem uma coisa inata que eu não sei explicar o porquê. Mas eu, desde pequeno, meu pai é professor de educação física, por exemplo, tá? Aí você vai falar assim, foi ele que incentivou? Não, pelo contrário. Ele até brigou comigo quando eu falei que ia fazer educação física. Hoje ele é um dos meus principais fãs, fala que me elogia direto, você é um ótimo profissional, nossa senhora, nunca imaginei e tal. Mas ele foi a pessoa que ele não queria, ele sofreu, porque ele falou que ia sofrer, não ia ganhar dinheiro. Ele falou, não faz isso. Eu falei, cara, mas é o que eu quero. Mas eles sempre incentivaram eu a fazer exercício físico. Então, por exemplo, uma das coisas que eles fizeram, eu com 12 anos, eles me colocaram na natação, numa academia de natação. E eu fiz dos 12 aos 15 anos. Só que toda vez que eu ia na escola de natação, antes de chamarem para entrar na natação, eu ficava no andar de cima, onde tinha um biombo que fazia um círculo assim com aparelhos, que eu não sabia o que era. E eu vi o pessoal levantando aqueles pesos, eu ficava assim no biombo, por cima, olhando, né? Nossa, ainda vou fazer isso um dia. Ainda vou fazer isso um dia. Pensando isso com 12 anos de idade, 12 até 15, todo santo dia, eu ia 2 vezes por semana, eu todo santo dia ficava pensando, ainda vou fazer isso, ainda vou fazer isso. Até que com 15 anos, eu fui chamado para conhecer uma academia que era próximo do bairro onde eu morava, e com pessoas conhecidas, e aí eu falei, cara, eu quero fazer musculação. Não, beleza, você vai fazer musculação. E aí foi numa academia de Ferreirão, assim, cara. O cara, ele não era profissional de educação física, mas ele era professor de jiu-jitsu. E aí ele dava aula lá. Um cara de gente boa pra caramba. E aí eu comecei a fazer um pouco e tal, e aí logo me chamaram pra uma outra academia que era um pouco maior. E aí sim, eu fui atendido por um profissional de educação física, lembro o nome dele até hoje, Fábio, um cara muito técnico, cara. E ele me ensinava as coisas, e eu era teimoso, né? Imagina, adolescente, né? Teimoso. Aí eu ia fazer as coisas que eu imaginava que era certo, ele vinha e falava assim, Tiagão, o que você tá fazendo? Ô, Fabio, eu tô fazendo assim, porque eu quero que pegue aqui, pegue ali. Ele, então, deixa eu te explicar. Aí ele me explicava, tecnicamente, no conhecimento dele, que ao longo dos anos estudando eu percebia, caramba, o cara já sabia bastante naquela época, pô, que legal, fui bem influenciado. Aí eu coloco a conta aí também, que eu sou temente a Deus, né? Deus colocou uma pessoa bacana ali. Então, digamos assim, que teve a influência muito forte desse professor, que foi da Academia SPA, lá na Zona Leste de São Paulo, Itaquera, onde eu morei, onde eu cresci. E então dou os créditos aí de eu ter quisto me desenvolver na musculação a esse professor Fábio, que faz muitos anos eu também nem faço ideia de onde esse cara tá. Pô, que irado, legal. E, Tiagão, para finalizar, o que conselho ou dica ou orientação que você pode dar para quem está terminando a faculdade, para quem está começando a carreira, ou para quem gosta de treinar? O que você pode falar, assim, uma dica, uma luz, uma orientação? Dou, cara. Olhe quem está se formando agora, procure ir para o campo de trabalho e olhar as pessoas que são de sucesso. E é fácil perceber, personal de sucesso, no geral, é aquele personal que atende bastante cliente. Isso daí já é um sinal. Tem pessoas que vão colocar como controvérsia e tal, porque tem pessoas profissionais muito bons aí que estão desenvolvendo muito bem no online. Então, se você sabe de alguém que está se desenvolvendo no online também, ou no presencial com muito cliente, pergunte para essa pessoa como que faz para ser tão bom, pergunte o que ela fez. Então, quem está saindo da faculdade, eu diria isso. Fale com essas pessoas que você enxerga que elas são de sucesso. Que isso daí vai te dar uma luz para você entender o que você precisa fazer. Porque a faculdade não mostra pra gente como a gente faz para ganhar dinheiro, como faz para ganhar cliente, como faz para conversar com as pessoas. Agora, essas pessoas que já fizeram sabem o que fazer. E muitos deles, geralmente a pessoa de sucesso ela é humilde. A pessoa de sucesso ela não se importa em transmitir conhecimento, ela não se importa que o outro cresça também. Então, quem está saindo da faculdade, procure as pessoas que são de sucesso e pergunte como elas fizeram para ter sucesso e tente se espelhar e fazer parecido ou igual, na linha assim, que se deu certo para ela, vai dar certo para você também. E quem treina, quem quer treinar, quem precisa treinar, se baseie muito mais em treinamentos com profissionais de educação física que treinam, em especial que treinam, porque se eles estudam e treinam, é o concurso. Se eles treinam, ele já tem um pouco de prática. Agora, se a pessoa não treina, não estuda, seja reticente.
pense, reflita, se realmente essa pessoa está falando com conhecimento de causa. Então, quem quer treinar, procure um profissional em especial que estude e que treine. Bacana. Tiago, quem assistiu a gente aí, gostou, quer entrar em contato com você, como que faz? Lembrando, quem quiser deixar perguntas para ele, eu passo para ele também. Passa que eu respondo lá no meu Instagram. Meu Instagram, quem quiser, é @TiagoTunesPersonal. Thiago sem H e o Tunes de iTunes. Porra! Então é Thiago Tunes Personal, pode me chamar lá no Instagram, que com certeza eu vou ajudar da melhor forma possível. Agradecimentos, considerações finais, fique à vontade. Agradeço muito você, Douglão, por esse trabalho. Repito o que eu falei no começo, agradeço muito essa oportunidade e eu sempre gosto de agradecer, não tem como, isso vai carregar a minha vida. Agradeço a Deus porque onde eu tô, com certeza é por eu ser temente a Ele e eu saber que Ele lá em cima sabe o que vai no meu coração. Muitas pessoas às vezes não sabem o que vai no meu coração, mas Ele sabe. E agradeço muito a minha família e meus filhos em especial, meus pais, meus filhos, eles são pessoas que me admiram e sabem do meu potencial. E claro, os meus clientes, sejam eles de online, sejam eles que me pagam, tem pessoas que eu sei que não tem condições de pagar e eu faço questão de ajudar também. Então essas pessoas são as considerações finais que eu coloco aqui de agradecimento. Sem eles eu não estaria trabalhando, né? Estaria só treinando. Tiago, muito obrigado pela honra e mais uma vez eu falo, esse cara ele treina de terno, é uma elegância. Satisfação, mestre. Obrigado, Tamo irmão. junto.